Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 7 de abril de 2023, sexta-feira, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, fortalecer a nossa fé, esclarecer o nosso entendimento. Quero agradecer a você que já se inscreveu no canal. Se você ainda não se inscreveu, junte-se a nós. É só clicar aqui abaixo no botão inscrever-se. Depois você assinalar o sininho de notificações todas, porque aí todas as vezes que um vídeo novo for publicado no nosso canal, você é avisado e você pode desfrutar dessa palavra que salva, cura, liberta e transforma. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição. Os dados da conta, a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo aqui abaixo. Por último, aliás, penúltimo, quero avisar também que a gente não está orando aqui pelos pedidos de oração que nós recebemos durante o vídeo, para que o vídeo não fique extenso, mas é anotado no nosso caderno de oração e a gente ora junto, tá bom? E outra coisa, não se esqueça de ao final dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar com seus queridos, isso ajuda no crescimento do nosso canal. Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero compartilhar com vocês o texto de Paulo na sua carta aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 31. Paulo diz assim: dia após dia morro, dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem uma versão que diz assim: morro diariamente, enfrento a morte todos os dias e morro para mim mesmo. Essa é a versão amplificada, diz assim. Inclusive, sobre essa versão amplificada, eu quero dizer para vocês, dar uma boa notícia. Essa versão ampliada, que a gente sempre ouve, que a gente sempre vê nos livros, né? Principalmente nos livros traduzidos do inglês para o português, a gente vê falando sobre essa versão da Bíblia ampliada, né? Amplificada. E ela já foi lançada no Brasil, ela já está no Brasil, é a Bíblia Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Ela vem com essa versão amplificada e eu tive a oportunidade, a alegria, o prazer de abrir essa Bíblia e ler alguns versículos. Queridos, é maravilhosa. Então eu estou indicando para você a Bíblia amplificada, a Bíblia Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer, que ela vem com essa versão amplificada e facilita muito o entendimento, porque em cada versículo ela traz mais explicações, né? Ela não dá só o versículo, ela dá o versículo e uma explicação a mais que nos ajuda a compreender o que o Senhor está falando naquele versículo, tá bom? Então fica essa dica. Então, na Bíblia amplificada diz assim: morro diariamente, enfrento a morte todos os dias e morro para mim mesmo. Sabe, queridos, já algumas palavras para trás nós falamos sobre o egoísmo, e egoísmo é uma coisa que a gente precisa entender e precisa vencer, né? E a gente precisa entender que o egoísmo dele não é um comportamento que a gente aprende ao longo da vida, não. O egoísmo faz parte, é uma das características da natureza pecaminosa, da natureza caída, né? E que nós nascemos, né, por conta de recebemos essa natureza por herança, né, de Adão. A natureza pecaminosa começou lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, e aí a natureza deles foi mudada. Eles tinham uma natureza santa, pura, mas por causa do pecado, da desobediência, da incredulidade, então, a natureza deles foi trocada, eles passaram a ter essa natureza pecaminosa que trouxe tudo quanto é coisa de ruim que veio, né? O ódio, a vingança, a mentira, né? O egoísmo, tudo isso veio dessa natureza pecaminosa. Então, a gente não aprende, né? Não é um comportamento. Isso faz parte da natureza pecaminosa. Essa natureza é a natureza carnal. Só que Deus enviou o Senhor Jesus, o seu Filho Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar na cruz, e ali na cruz Jesus levou os nossos pecados, as nossas iniquidades, ele venceu essa natureza e nos deu a oportunidade, quando nós cremos no Senhor Jesus, como nós cremos na obra redentora de Jesus ali na cruz e o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nascemos de novo, né? Um novo nascimento é um novo nascimento em Cristo. O novo nascimento, nós nascemos de Deus. Lá em João capítulo 1, a partir do versículo 11, diz assim: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam,
receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, porque não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus e o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nascemos de novo, e o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, e aí no nosso espírito, essa natureza pecaminosa sai, e agora dá lugar a uma natureza santa, a natureza do Espírito Santo, a natureza de Deus. Então, queridos, nós podemos agora, a partir do novo nascimento, nós podemos vencer o egoísmo, vencer todos os traços, né, que a natureza pecaminosa traz para nós. O que a gente precisa fazer? A gente precisa decidir deixar que o Espírito Santo e a palavra governe as nossas vidas. Renovar a nossa mente com a palavra e permitir que o Espírito Santo que habita em nós, ele nos ajude, que ele governe a nossa vida para que a gente possa vencer essa natureza pecaminosa, o egoísmo, o ódio, a mentira, tudo, né? Tudo que diz respeito à velha natureza, nós podemos vencer, mas para isso precisamos decidir agir de acordo com a palavra, agir de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos orienta, né? Então isso é uma decisão que nós temos que tomar, e a partir do momento que nós tomamos essa decisão, nós temos dentro de nós a capacidade de vencer não somente o egoísmo, mas todas as mazelas da antiga natureza, do velho homem. Amém, queridos? Entenda que o egoísmo e tudo aquilo de ruim que tem na carne não desaparece, porque nós continuamos habitando na carne. Mas o que é maior, aquele que é maior que está em nós do que o que está no mundo, habita em nós o Espírito Santo. E com a ajuda do Espírito Santo, e com o esclarecimento do nosso entendimento, da nossa mente, a renovação, a transformação pela renovação da mente, que nós podemos alcançar pela palavra de Deus, a gente pode vencer. Veja, Paulo lá em Gálatas capítulo 5, Paulo fala justamente isso para a gente entender. No capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 16, Paulo diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Veja bem, aqui quando fala que a carne milita contra o Espírito, se você observar na sua Bíblia, você vai ver que Espírito aqui está com E maiúsculo, significa o quê? Que é o Espírito Santo, que habita em nós. A carne fica militando contra o Espírito Santo para que a gente não faça a vontade de Deus, que a gente não ande segundo o Espírito, a gente não ande no Espírito, que a gente não ande em amor. Mas nós podemos vencer, porque maior é o que está em nós. Amém, queridos? Agora, entenda uma coisa. Todas essas mazelas da velha natureza, o egoísmo, o ódio, a mentira, todas essas coisas, querido, a gente não vence inteiramente de uma vez. Isso é um processo de crescimento. Nós precisamos entender isso. E nesse processo de crescimento, a cada dia, na medida em que a gente toma a decisão de obedecer a palavra, de ser fiel à palavra, ser fiel ao Espírito Santo, ser fiel a Deus, a gente vai vencendo gradativamente. Enquanto a gente estiver do lado de cá, o nosso corpo ainda não for glorificado, a gente não ir para a glória para o Senhor Jesus, é um processo diário. Sabe? O fato da gente não ter conseguido hoje não significa que a gente não possa continuar. A gente pode pedir perdão a Deus e continuar avançando, querido. Continuar decidindo ser fiel e não agir errado. Porque a gente pode, aqui ou acolá, a gente dá uma pisada na bola. Nós ainda não atingimos a perfeição. Somos perfeitos no Espírito, mas ainda a carne está militando contra o Espírito. Daqui um pouco, a gente às vezes deixa a carne prevalecer. Mas isso não significa que você se tornou um pecador, que você perdeu a sua natureza. Significa que você está num processo e que você teve uma derrota numa batalha, mas você não perdeu a guerra, porque você já é uma nova criatura. E você pode se levantar no Espírito, você pode se levantar na palavra e dali para frente, agora eu não vou mais errar mais. Amém, queridos? É uma jornada, é uma caminhada. E nessa caminhada a gente pode tropeçar, mas a gente pode levantar e continuar. Amém? Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 3, Paulo fala algo que fala a respeito dele, né? Ele nos ensina isso. Lá em Filipenses 3, a partir do versículo 12, Paulo diz assim: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição,
mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha aqui, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Olha o que Paulo está dizendo. Olha, não que eu já seja perfeito, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, ele diz assim no versículo 13, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, ou que já somos maduros, ou que já nascemos de novo, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, querido, cada um está num estágio, e todos estamos num processo de crescimento. Amém? Então, o que a gente tem que fazer? Continuar avançando para as coisas que diante de nós estão, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Né? Paulo, lá em Gálatas 2, versículo 20, ele diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, Paulo está dizendo aqui em Gálatas 2,20 que ele não está vivendo mais para ele, para a vontade dele, para a vontade da carne, mas ele está vivendo para Cristo, para a vontade de Deus. Então, quando nós entendemos essa afirmação de Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, ou seja, eu não vivo mais para a minha vontade, eu vivo para a vontade de Deus. Isso nos ajuda, querido, a andar no Espírito, a andar de modo digno de um filho de Deus que nós já somos por causa do novo nascimento. E aí a gente aprende, então, a vencer o egoísmo, sabe? A olhar mais para o irmão, para a irmã, para os outros, e não para nós. A gente aprende a dividir, a gente aprende a dar, a gente aprende a ter compaixão, a gente aprende a sentir a dor do outro, a gente aprende a ter a iniciativa de fazer algo, mesmo que a gente entenda que a gente não vai resolver o problema do mundo, mas a gente sabe que a gente pode fazer alguma coisa e a gente vai fazer. Amém, querido? Paulo disse, morro diariamente. Morro diariamente para a natureza pecaminosa, para a carne. Né? Isso é uma batalha diária, querido. Todos nós passamos essa batalha diária, de todo dia vencer. E todo dia a gente tem que tomar a decisão de viver para Deus, de viver para Cristo, de viver com o Espírito Santo todos os dias, conectado, sabe? Buscando hoje ser melhor do que ontem. E amanhã melhor do que hoje. Sempre, querido. Isso é uma jornada que nós só terá fim quando nós formos para a glória. A gente tem que estar sempre esquecendo das coisas para trás. Se nós erramos, querido, paciência. Todos erram. Você não é o primeiro da fila. Muitos outros já erraram antes de você, e muitos outros erraram depois de você, e talvez você erre de novo. Mas isso não te desqualifica como filho de Deus. Você pode reconhecer o seu erro, se arrepender, pedir perdão para Deus e prosseguir. Vou vencer, na próxima agora eu venço. Amém, queridos? Prosseguindo para viver o que Deus preparou para nós. Sabe, morrer para nós mesmos e viver para Deus, viver para Cristo, viver para servir, viver para amar, viver para ajudar as pessoas. Amém? Confia, querido, que com a presença do Espírito Santo que já está em você, no seu espírito, confie que com a palavra que está disponível para você, e você precisa se alimentar dela diariamente, você pode vencer não somente o egoísmo, mas qualquer que seja a sua necessidade de vitória, qualquer que seja a área da carne que você precisa vencer, você pode, porque você já tem o Espírito Santo, você tem a palavra, você tem uma nova natureza em Cristo e você pode vencer isso. Basta você tomar a decisão todos os dias, todo momento, de agir alinhado com a palavra, alinhado com o Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa palavra seja animadora, seja desafiadora e seja, Pai, um ponto de inflexão na vida dos meus irmãos. Te agradeço por cada um que está assistindo esta ministração e que ela venha, Pai, tocar no espírito e despertar cada um que eles podem, que eles são capazes por causa da Tua presença em nós e por causa da Tua palavra que nos alimenta, nos fortalece e esclarece o nosso entendimento. Eu te agradeço por cada um que está assistindo esse vídeo e sobre cada um que está assistindo essa mensagem.
e sobre cada um da família Vida Plena Ministério Internacional e seus familiares. Eu declaro salvação, libertação, paz, alegria, saúde, provisão, proteção, livramento e prosperidade do céu no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz. Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar com seus queridos e até a próxima. Fiquem na paz.